Saruê, 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 moça tá de banda. Saruê, 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 meu samba. Saruê, 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 moça tá de banda. Saruê, 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 meu samba. Firma na segunda-feira um batuque pra as almas vencerem demandas. Grita um clarorie pra Exu retirar todo mal da semana. Terça-feira eu, cavaleiro de frente que vem guerrear. Quarta-feira em Ançã com seus raios de luz é quem vem nos guiar. Olá, gente. Novamente aqui eu, Carlos Solano. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Começamos agora o primeiro episódio, vamos dizer assim, né, da segunda temporada do Colóquio Os Gonçalenses, dessa vez contemplado pelo edital Paulo Gustavo, em São Gonçalo. Começando agora dentro do Flisgo, que é um projeto parceiro que nos abriu as portas para a gente poder trocar uma ideia sobre a vida, para a gente trocar uma ideia sobre a nossa trajetória, tendo como um ponto de partida, de chegada, ou ter a cidade de São Gonçalo como o meio do caminho do nosso grande percurso, da nossa existência aqui na Terra, aqui, colocando desse jeito, e eu gosto de colocar dessa forma, coloca a cidade no mesmo nível de qualquer outro lugar do planeta Terra. Então, parafraseando o grande Gil, o melhor lugar do mundo agora é aqui. Então, eu peço a vocês, por favor, que recebam um grande entusiasmo Ezequiel Alcântara, escritor, por muitos é considerado o último romântico. Ele sim, ele é considerado o último romântico. Ele vai dizer por quê. Batizado no rio Acarau, e vai agora conversar com duas pessoas batizadas no rio Iguaçu. Pelo menos eu batizado no Rio Iguaçu postiçamente, porque eu não sou de São Gonçalo. Na verdade, sou da Tijuca, sou tijucano, mas por obra e graça de um título, acabei virando cidadão gonçalense do Porto Velho. E o Renan, até onde eu sei, pitense. Pitense radicado, mas nascido em Niterói. Pitense radicado, nascido em Niterói. Gosto de São Gonçalo. Deixa pra lá. Então, gente, como é o mote desse nosso encontro? São Gonçalo, ponto de partida, ponto de chegada. É o que a gente vai saber agora, não seguindo a ordem alfabética. Renan, para você, o que é São Gonçalo? É ponto de chegada? É ponto de partida? Ou ainda é uma estrada no meio do caminho, onde você anda, onde você pisa, e nessa estrada há
Gonçalo é a própria pedra, como tanta gente sofrendo da síndrome do Gonçalves Tristes. O que é São Gonçalo para você? Olá, gente, primeiramente, né? Boa tarde. São Gonçalo para mim é a minha vida, né? Eu costumo dizer que eu tenho 4 cidades que para mim são a mesma coisa, né? São Gonçalo, onde eu fui criado, Niterói, onde eu nasci, Rio, onde eu resido atualmente, amadureci, e Moscou, que é a Rússia é meu segundo país e Moscou é meu lugar. São 4 lugares que eu ando sem mapa, que inclusive eu dou indicação de rua e o que fazer. São Gonçalo para mim, ela é o meu berço, né? Onde eu me formei, aprendi a falar espanhol, a pensar em espanhol aqui no CIUG. Eu me formei na FB, uma das minhas faculdades, eu fiz. A minha vivência é aqui. O final do meu circuito literário desse ano está sendo aflijo. Essa aqui é a minha 6ª-feira literária do ano. E São Gonçalo para mim, embora eu não esteja morando aqui fisicamente, São Gonçalo está comigo, aonde eu vou. Por exemplo, quando eu cobri a Copa do Mundo na Rússia pelo Jornal São Gonçalo, eu fiz questão de levar a camisa do Gonçalense Futebol Clube para sortear, levar livros de autores de São Gonçalo, da Rússia. Eu levei 2 vezes, levei inclusive os quartéis de Zé Salvador. São Gonçalo para mim, não vou te dizer, é a minha melhor ficção. Por quê? Quando eu também tive um coletivo audiovisual chamado Somos Moinhos de Vento, né? O meu sócio foi para Portugal, né? O meu. Por que somos Moinhos de Vento? Porque a gente via em São Gonçalo oportunidade. Numa praça quebrada, a gente via sets de filmagem. Então a gente parecia Dom Quixote olhando os moinhos, e aí eles viam os dragões, e a gente via possibilidade para gravar, para filmar. Tanto que o nosso primeiro curta-metragem, Curta Zero Linha de Pensamento, a gente produziu em São Gonçalo, Niterói e Rio, mas 80% foi em São Gonçalo. A estreia foi numa noite na taverna, mas a grande estreia nossa foi em Curitiba, na Cinemateca Pública. E eu lembro que teve até comentário: poxa, São Gonçalo nunca ouvi falar, mas pelo filme parece ser uma cidade legal. A gente é a nossa cidade. Eu sinto aí, hoje eu não moro em São Gonçalo, mas eu tenho planos futuros para voltar à cidade, porque eu acho que eu tenho muito a retribuir essa cidade. Eu fiquei numa inveja de, quando eu for a Maricá, Niterói, não vou nem falar o Rio vive um período complicado. Eu acho que São Gonçalo me incomoda como a cidade está hoje, de todos os aspectos que a gente vê, sociopolítico, etc. Mas o que me motiva a vir a São Gonçalo? Por ser São Gonçalo. Pro Tabo Pita, pro ir a Jardim Catarina, ir em Alcântara, eu conheço todos os bairros da cidade, quando eu trabalhei no São Gonçalo. Eu gravei o documentário Macumba, inspirado no Rodrigo Santos, né, no livro dele, e recentemente um filme que eu gravei no Caribe que tem a ver com São Gonçalo. Isso é possível? Olha a loucura. O nome do filme é Mitabon, Paulinho das Arábias, um artilheiro brasileiro de Curaçao, que é uma história de um ex-jogador de São Gonçalo que foi para Curaçao jogar bola nos anos 80 e se tornou ídolo. Eu encontrei o Paulinho, ele estava pintando a parede do estúdio nosso lá no São Gonçalo, quando a sede era em Alcântara, e eu reconheci, sabe aquela pessoa que não envelhece o rosto, só o corpo? Aí eu fui em casa, peguei da minha biblioteca um livro, Ex-Jogadores de Futebol, São Gonçalo e Niterói. Aí estava do lado. Eu chamei Paulinho, ele só ia à noite pintar. Quando eu cheguei na redação conversar comigo, aí o Paulinho fala, ele vai com medo, achando que vai brigar com ele. Eu falei, eu vou brigar com você. Que isso, cara? Você é o Paulinho das Arábias. Como você sabe? Eu li sobre você e tal, eu fiz uma matéria com ele, porque ele sempre falava de Curaçao, que é uma ilha que faz parte do Reino dos Países Baixos, que fica no Caribe. Ele sempre falava de Curaçao, vou fazer uma matéria contigo. Ele disse, vai fazer uma matéria comigo? Por que não? Aí eu botei sonhando com Curaçao, ele trouxe os recortes de jornal, escrito em neerlandês. O escritório resumindo, o escritório de Curaçao liga para a redação do jornal nos convidando para a gente gravar esse documentário. Então, eu fui para o Caribe por conta de São Gonçalo. Eu fui para a Rússia por conta de São Gonçalo. E agora é cidadão honorário de Curaçao. Não, ainda não. Mas eu ganhei, eu fui agraciado esse ano, agradeço a
o vereador Priscila Canedo, né, pelo título, pela honraria do jornalista Belamir Matos. Eu nunca imaginei, ainda mais que eu sempre fui jornalista, sempre fiz críticas à Câmara, etc. E anos depois ter sido agraciado com essa honraria. Então, estou passando para mim. Ela é tanto partida como a minha chegada no futuro, que eu tenho muito a retribuir a essa cidade em todos os sentidos. O Hernan Rebelo, ele falou do Paulinho das Arábias, que foi um jogador de futebol, muito conhecido nos anos 70, que foi pioneiro em jogar na Arábia Saudita. Pode-se dizer que ele abriu as portas para o Neymar, vamos colocar assim. Mas, Hernan, você fala que quando você criou o coletivo de Moinho de Vento, vocês eram um pouco Don Quixote. Agora, eu pegando esse gancho do Moinhos, Don Quixote, Cervantes, não é mesmo? Eu pergunto a você, Ezequiel, em São Gonçalo, você é mais Don Quixote ou Sancho Panza? Bom, uma boa tarde a todos, aqui novamente nesse hora de conversa. Essa chupança não sei, depois dos 20, a gente vai crescer para cima e cresce para frente, é complicado, né? A Don Quixote, com certeza. Imaginando sempre aventuras e vontade de desbravar novos caminhos. E a cidade para você, São Gonçalo, para você, ponto de partida, ponto de chegada, onde você está? Não sei, rapaz, porque eu sou lá da terra lá de Riba, né? lá do Ceará. Quase que eu não vi no Hélio Tabeço, né? Porque até os anos ali 2000 um pouquinho, para se ter um parto na cidade, você tinha que a ambulância levar para a cidade de Sobral. Então quase todo mundo é um sobralense, né? Só volta para morar. E graças à ambulância não ter chegado a tempo no hospital da cidade. Então sou um Hélio Tabeço com muito orgulho. E vim para cá, né, na minha adolescência, né, com 14 anos, né, para um mundo totalmente diferente da minha realidade lá. Eu morava na comunidade interior, no centro da cidade, e vim parar em São Gonçalo, Jardim Catarina. Então a visão de mundo virou de cabeça para baixo. A taça virou assim. Eu fui estudar no Quinderê, né, no CIEP 306, na faculdade do Quinderê. E eu achava que acabou minha jornada, porque mudou tudo, um ambiente que eu não queria ir para a cidade grande, né, fui forçado. E aquela escola acho que se tornou a minha segunda casa, a minha esperança, de abraçar onde eu morava, da escola ser o meu lar e de crescer e tudo mais. Todo mundo pergunta sempre, você é do Ceará, tem vontade de voltar? Parece que é uma pergunta frequente que o pessoal daqui pergunta. Você tem vontade de sair daqui? Eu não, estou de boa, estou tranquilo, é um lugar que me acolheu, que eu encontrei pessoas queridas, eu fiquei raízes. E se for a partir do ponto de chegada, é o meu ponto. As pessoas podem se perguntar por que o Ezequiel está sentado aqui nesse palco hoje. É novo, uma história ainda pequena e muito ainda para viver. Mas tem uma coisa entre nós, na legislação que nos rege, em que as coisas devem ter nomes de mortos. Não é isso? É proibido você dar nome de uma escola, de uma pessoa viva, dar nome de uma rua, de uma pessoa viva. No entanto, esse cara subverteu tudo isso. E deu nome, e dá nome a uma biblioteca. Tomara que isso não seja mau agouro. Mas ele dá nome a uma biblioteca. Olha, se uma pessoa que dá nome a uma biblioteca
ela tem história, não tem? Pelo menos gera uma curiosidade, não gera? Por que esse cara de 24 anos de idade, vindo do sertão do Ceará, com 14 anos, para um lugar absolutamente estranho, hostil? O Jardim Catarina é um lugar hostil, porque é violento, é marcado pela miséria, pela pobreza. O que esse cara fez em menos de 10 anos, agora com 24, para virar nome de uma biblioteca? O que você é, o que você fez, e se você é merecedor de ter batizado uma biblioteca, uma escola pública de um bairro pobre, periférico, violento. Quem é você, cara? Eu não sou muito dizer, gosta de falar eu sou toda hora, que isso não é o meu negócio. Talvez seja um nada que não quer ser nada tão pouco ninguém, ou que sou uma coxa de retalhos formada por luzes e trevas, porque a vida tem disso, né? São momentos de luz e trevas o tempo todo. E eu cheguei lá, né, com meus 14 anos, e foi engraçado. Então, dia 3 de setembro de 2014, uma quarta-feira, pode olhar no calendário. Cheguei lá tímido, já sofreu muito bullying na escola desde pequeno, e o meu medo era ir em outro território desconhecido, ser, né, novamente prometido disso, uma realidade totalmente diferente, e onde a xenofobia também acompanha, né? Na hora que você abre a boca para falar, não é daqui. Então, cheguei quietinho e tal, sentei no meu lugar, perguntava já de onde que era. Eu tive a sorte, acho que talvez o fio do destino passe por isso, que nesse dia tinha uma aula de português e se estava tratando de literatura, justamente literatura de cordel, nesse dia. A professora falou sobre cordel, eu levantei a mão assim quietinho, professora, eu escrevo. Vamos conversar, mas não sei o que e tal. E aí já conversei com a professora da biblioteca, e ela me chamou a fazer projetos. E em menos de uma semana eu estava declamando cordel, né, para todos da escola. E a professora da biblioteca chamou para fazer uma palestra com os alunos de séries até acima da minha, sobre literatura de cordel. E foi ali. Algumas pessoas chamam para falar sobre literatura, sobre a escrita, e eu com meus 14 anos começando nesse meio ali. De lá para cá passei até um tempo sem escrever, mas fazer essas palestras, até em outras escolas convidado por meus professores. E aí chegamos no Diário da Poesia, só em 2019, que eu estava tentando fazer concurso, participar de concursos de poesias por aí, e aí vi que tinha esse grupo que fazia concurso, fazia um sarau, e aí eu fui conhecer. E nesse dia, Renato Cardoso, né, era o coordenador do projeto, eu cheguei lá e perguntei: você escreve, vai declamar? Eu não queria, né, todo tímido, me chamou, pode ser. Eu falei que era poeta, tá? Escrevia cordel, um senhor baixinho, né, de bigode, óculos, chapéu, chamado Zé Salvador, o cordelista que está ali, falou: só fez assim, depois a gente conversa. De lá pra cá, eu junto com ele, a gente desenvolveu muitos projetos de cordel, fomos à academia de cordel. Então, aquela história, né? Eu desenvolvi os cordéis, lancei meu primeiro livro e foi, né? Eu estou aí na Universidade Federal Fluminense e vou fazendo o que eu gosto, que é esculpir sentimentos com as palavras. Eu acho que é isso. O Ezequiel não falou nem 10% de nada, tá? Foi isso sim, aconteceu isso sim, mas aconteceu bem mais do que isso. E eu convido a vocês todos e todas a acompanhar a história do Ezequiel através da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, o esforço hercúleo que ele e o Zé Salvador fazem
para tentar consolidar na cidade esse gênero que é tão lindo, né? É tão sonoro, é tão intimado, é tão gostoso, que ele, além de poeta, também é um bom declamador. Reinaldo Barros, se cuida, tá, Reinaldo Barros? Porque temos um grande declamador, um grande artista aqui, que está no mesmo patamar. O Renan Ribeiro eu conheci em Volta Redonda. Opa, calma. Não foi exatamente em Volta Redonda. Foi absolutamente pioneiro nas transmissões do campeonato carioca da Série B. Ele, o grande parceiro Peu. O Peu atrás das câmeras, com o Renan na frente das câmeras, com o microfone no celular improvisado, cobrindo uma partida em Volta Redonda. A partir dali eu fiquei absolutamente apaixonado por essa, pela coragem com que ele inventivamente inventava o seu mundo, inventava as suas pautas, as mais espetaculares e mais surpreendentes, as pautas de parkour. Que diacho é parkour? O cara começou a se premiar numa pauta de beisebol no aterro do Flamengo, futebol americano. É uma coisa absolutamente inimaginável para pessoas adultas, mas absolutamente perfeito para pessoas que sonham, para crianças. Você já andou muito por aí, né? São Gonçalo realmente foi um ponto de partida que te levou a Moscou, Curaçao, de Buenos Aires. Você estava lá cobrindo no nosso programa, comigo com a Cris, as eleições que levou o Javier Milei à presidência. E tantas coisas. Agora, semana passada, retrasada, aliás, que inveja. Você estava lá em Santa Catarina, na Faculdade de Santa Catarina, na Universidade de Santa Catarina, e semana agora com o Chico Teixeira, que são grandes pensadores brasileiros. São pensadores, eu considero um dos maiores pensadores, os dois, entre os 10 maiores pensadores contemporâneos brasileiros. E Renan Ribeiro lá, como em Volta Redonda, igualzinho, mesmíssima coisa. O que te leva, o que te inspira a fazer essas coisas que normalmente a gente não vê em qualquer esquema? Bem, como eu falei aqui, né, o meu grande objetivo sempre teve São Gonçalo como o norte, né? Não sei se vocês já viram Os Meninos da Rua Paula. Então eu me sentia aquelas crianças ali, mas só que eu via São Gonçalo, era a minha realidade, era São Gonçalo, né? Então eu ficava procurando as melhores ficções para eu criar em São Gonçalo, isso inicialmente, né? Adolescente, eu tive uma banda de rock, eu escrevia poesia escondida, eu tinha uma vergonha. Eu escrevia as letras, mas escrevia poesia, mas tinha uma certa vergonha. Até que eu conheci a taverna com o Rômulo Narducci, o Rodrigo Santos, o Henrique Pacato, moldaram meu caráter cultural, conheci muita coisa, a literatura abriu o norte. Então, a partir dali, eu também comecei a ter fome de mundo. Mas não adianta ter fome de mundo
eu não tenho uma raiz. Embora eu não more na cidade hoje, esteja sempre por aí, como meus amigos até brincam comigo, eu pareço o Ronaldinho Gaúcho, que é só coisa aleatória. Hoje eu estou no lançamento de livro, amanhã eu vou estar totalmente ativo. E o que me inspira, quem me inspirou a fazer um Moinhos de Vento com o Peu, que hoje mora em Portugal, foi exatamente mostrar a minha cidade como a grande mídia nunca mostrou. São Gonçalo não é só violência, São Gonçalo não é só falta de água, São Gonçalo não é só falta de saneamento básico. São Gonçalo tem muita potencialidade. Por exemplo, eu descobri, esse time não existe mais hoje em dia, foi o primeiro time de futebol americano de São Gonçalo. Fiz com eles organizaram aqui um evento para assistir a NFL, rugby de Jardim Catarina. Eu tentava descobrir visitas de freiras francesas na fazenda do Engenho Novo em São Gonçalo. Eu falei, o quê? Aonde é isso? Eu, como bom fofoqueiro, comecei a achar, fulano de tal, associação de agricultores de São Gonçalo, eu vou lá. Eu não queria saber. E a partir dali, moldando, e o futebol foi um grande chamariz para isso, eu acompanhei todos os jogos do Gonçalense Futebol Clube em 2015, na segunda divisão do Rio. Então eu viajei muito, né, com eles. Mangaratiba, Angra, Bangu, jogo 10 horas da manhã de sábado na Ilha do Governador. Mas eu estava conhecendo gente, eu estava mostrando, eu usava a matéria no YouTube para ser uma desculpa para mostrar o entorno dos lugares, né? Porque além de jornalista, eu também me envolvi em geografia. Então, eu sou fanático com a história das pessoas e lugares. Então, foi uma forma de eu mostrar São Gonçalo e depois partir para outros lugares, mostrar as coisas diferentes de outros lugares para o público de São Gonçalo. Mas com isso acabou tendo uma proporção grande, que eu acabei saindo da cidade, trabalhando. Hoje eu trabalho com jornalismo política internacional, mas comecei no esporte. Mas era uma forma de mostrar cultura, mostrar coisas que a mídia não mostrava. Principalmente Carnaval de São Gonçalo. Eu fui Carnaval de São Gonçalo. Você sabia que São Gonçalo tinha Carnaval? Até 2015, com a apuração no Mauá? Alguém aqui já foi numa apuração no Mauá? Eu fui na apuração no Mauá, porque era única, assim. Na época, a minha credencial era a minha cara e a coragem, né? A pessoa tinha que acreditar em mim que eu estava ali com o celular gravando. E a gente também entrou na época do Moinhos de Vento, muito experimental, em 2012, 13, de querer fazer tudo com o celular. E o celular não era como hoje, né? A gente fez um curta-metragem com o Rômulo, né, da Taverna, participou como ator, a gente fez com o celular. Depois que a gente começou a evoluir, e com isso abriu portas, né? Ganhar bolsa de estudo não sei aonde, conhecer gente, frequentar outros ambientes, mas sempre, São Gonçalo. Tem gente, eu vou contar uma. Às vezes eu recebo, sempre, né? Recebo mensagem de gente que eu não vejo há muito tempo, né? Você anda, você roda aí pelo mundo, você conhece muita gente. Aí quando me vem assim na rua, manda uma mensagem, cara, você tá morando na rua? Eu falo, não, cara, eu tô aqui. Você tá em São Gonçalo? Não. É que eu tô muito ligado tanto à Rússia quanto em São Gonçalo. É estranho, né, falar isso. Chegou uma época da minha vida que minha vida era São Gonçalo, Moscou. Eu saía daqui para Niterói, pegava um ônibus, ia pro Galeão. Eu lembro até um dia, eu estava no Pita, que é meu amado bairro, eu fui comprar algumas coisas para levar para a Rússia, assim, de presente, café, as coisas daqui do Brasil. Aí eu estava arrumado, aí Genilson, antigo dono do bar lá do Pita, falou, rapaz, tá onde arrumado? Eu falei, não, tô indo ali em Moscou. Aí como você gravou ali em Niterói? Ele falou, nossa, adianta. Aí ele não acreditou. Aí quando eu voltei, trouxe para ele vodka, rapaz, você não foi mesmo, vi no Facebook. Então, como você falou, ponto de chegada e partida, São Gonçalo está sempre em mim. Né? E eu tenho necessidade de contar as coisas daqui. Por exemplo, tem uma história que eu sou muito fascinado, que inclusive eu cheguei até a produzir matérias. Vocês conhecem o Brazilian Piper? Que é um grupo de gaita de Brasília? Sim. É um grupo que toca gaita de fora e eles são daqui de São Gonçalo.
Eu sou apaixonado pela história deles. Você apresentou aqui no Físico, se não me engano. Então, eles sempre tocam em consulado britânico, na escola britânica, viajam pelo Brasil. E a ideia dele, ele foi até me inspirou um pouco, que ele era um cara de São Gonçalo, ele era o maestro João Paulo, pobre, mas ele queria ser músico. E a forma dele ser músico foi entrando na marinha, aprender, virou maestro. E numa viagem, eles foram lá para o Reino Unido e ele se apaixonou por aquilo. Ele, como eu posso trazer a Escócia para cá? Resolveu montar um grupo de gaita de fole aqui. Eles andam com escoceses e tal, mas são daqui de São Gonçalo. Até hoje. Até hoje. Não, vai ter hoje. Ah, vai ter hoje, ó. Eu nem sabia. Que bom. Vou dar um abraço no professor, no maestro João Paulo. E você falou do Milei, antes só não vou me alongar mais, que eu estava na cobertura, ó. Estava na Argentina e eu lembrei de São Gonçalo, ó. Porque foi um luxo. Você entrou como correspondente estrangeiro internacional na rádio ao vivo. Fez uma análise muito melhor do que qualquer outra análise que eu ouvi na Globo News, por exemplo. Você fez essa análise. Mas enfim, você falou de raiz. A sua raiz aqui em São Gonçalo é muito forte. E é isso que te impulsiona a correr o mundo de meu Deus, ao mundão de meu Deus. Daí agora eu pergunto, eu recorro ao Ezequiel. Você veio para cá, Ezequiel, com 14 anos de idade. Vir para cá com 14 anos de idade, eu creio que seja difícil. Você sair de um lugar onde você mesmo disse que você achava que iria viver a sua vida, e daí você vir para cá. E daí começou a viver essa experiência, essa realidade aqui em São Gonçalo. O Renan falou da raiz de Gonçalves. Houve em você, Ezequiel, um processo de desenraizamento de Riutaba, do Ceará? Ou isso não aconteceu, ainda é um processo conflituoso estando aqui em São Gonçalo, porque você teve que reconstruir a sua vida no meio da adolescência para a juventude e agora na vida adulta? Como que isso dialoga? Como que o Ezequiel de Riutabense, cearense, dialoga com o Ezequiel Gonçalves? Acho que o nosso diálogo é bem dialético, né? No mundo da filosofia, acho que a gente tenta se entender de alguma forma, né? Porque vira uma mescla de dois mundos, né? Assim, coisa que é no interior, né? Com aquelas velhas tradições, né? Marcadas na alma, mas com a efervescência, né? do louco e da estranheza, com um conceito desconhecido ali a porta, né? Mirando. No começo foi difícil, obviamente, né? Aquele espanto com todo o mundo, né? na sua frente, e onde você encontra pessoas armadas na rua, né? Ali no espontânea vontade, assim, tipo, passa de moda na Jardim Catarina, a gente vê cada coisa. E lá no Ceará, se visse alguém armado, era só a polícia que estava fazendo uma grande coisa, né? Pelo interior, pela cidade, você fica, meu Deus do céu. Então, só um exemplo de choque assim, de realidade. Mas, questão de raiz, eu acho que as minhas raízes são bem profundas, né? São bem marcadas no meu ser. Então, nunca morreram, foram apodrecidas ou foram corrompidas. Elas estão lá, no Ceará. Talvez vá até nesse final de ano para lá, se Deus quiser. Meus amigos já estão com 80 anos cada um, né? Meus avós, e meus parentes e tudo mais. Mas também fiquei raiz aqui, né? Criaram os brotos do renovo, né? Floresceram aqui. E também aqui é a minha mais raiz dessa árvore que sou eu, né? Árvore talvez de duas almas, né? Uma gonçalense, outra Riutabense. Ou como o Eric fala, né? O Ceará Gonçalense. Gonçalo cearense. Também. E agora, eu
queria dar um espaço agora ao Renan, jornalista. E eu queria dar a você, já que você é tão perguntador, tão curioso, faça agora, está na sua frente esse homem aqui, faça a pergunta que você quer saber. Muita coisa, né? Primeiro eu ia perguntar por que ele tem um mau gosto de torcer pro Vasco. Essa seria a pergunta. Mas eu queria saber como foi o processo de composição, de você pensar esse livro aqui, O Destinado à Solidão. E por que esse nome? Você se sente destinado à solidão? São Gonçalo não é uma cidade da multidão? Por que você é solitário aqui? Rapaz, é que às vezes a gente confunde solidão com solitude, né? Solitude é você estar ali com o pessoal e tal, e depois se retirar e ter aquele dia que você não quer ver ninguém, só quer olhar para as paredes e aproveitar a sua própria companhia, né? Tomando seu negócio, ouvindo sua música, só você. Solidão é aquela coisa amarga que mesmo se você está rodeada de pessoas, seus amigos estão ali naquela festa, você sente aquele vazio na alma, aquela brecha. E isso sempre me incomodou muito, desde pequeno, desde criança, até com sonhos, pesadelos. Eu lembro dos meus sonhos quando eu tinha 3 anos de idade, pra você ter uma ideia. Se quiser eu narro aqui, tem narrado em poema. Bom, a construção desse livro, desde que eu cheguei em 2014, né, fazendo cordel, só consegui publicar um cordel aqui no Rio depois dos 18 anos, que eu não conhecia nada onde publicar e tal. Só depois conheci Zé Salvador, que ele sabia onde publicar e me ajudou a publicar os cordéis por aqui. Mas eu vim com a ideia de fazer um livro, publicar um livro, né? Fazer os meus próprios poemas. E estava a ideia, estava maturando. E aí já estava pensando no título, como é que seria construído. E aí chegou 2020, eu já estava começando ali com algumas trovas, já tinha alguns sonetos, né, compostos. E chegou a pandemia. Estava até começando o período da faculdade, ia começar na UF, pandemia. E aí, bom, agora tem tempo para escrever, se não for agora, vai ser agora. Estava aproveitando o engajo da pandemia, aproveitei o tempo para colocar o livro, né, a mão na massa, né, o notebook. Interessante que eu comecei pelo final, que esse livro ele é destinado à solidão, é como se fossem as estações do ano ou as estações do coração do poeta, né, que é dividido em 4 partes, começando na primavera e terminando no inverno. Só que eu não falei primavera, o verão, aurora, primeira parte, né, trata mais da infância, das coisas vividas no Ceará, o café tomado na casa dos avós. E aí vai o verão, aquela coisa quente, né, os amores, o amor, né? As coisas sem métrica, sem rima, coisa toda desbalançada. E depois vai murchando, e depois a perigosa parte, que é o inverno. E eu comecei pelo final, não sei porque, às vezes até começo o poema pelas estrofes finais. Porque eu não queria que a primeira parte, que é uma parte tão delicada, né? A parte da infância, já que eu tenho a memória tão vívida desse tempo. Agora, você começa pelo final porque você tem medo que o final te fuja? É uma boa pergunta filosófica. Se o telos, né, o melhor fim, foge do controle. Acho que há um desejo de evitar certo futuro, né? Também tem a questão poética do autor, né, envolvida no mistério do a solidão, né? Não cair nesse destino e que você dá a volta inteira e acaba caindo nela, né? Tentar fugir dela, né? Talvez seria aceitar ela e tentar seguir junto, né, na companhia dela. E eu comecei pelo final, que já estava ali num período também da vida meio complicado. Aí chegou a pandemia, ajudou a realçar esse período complicado. E aí, como eu queria escrever poemas tão doces da aurora da infância, eu escrevi a última parte, a maior parte, para desfazer os sentimentos ali bem pesados e voltar para aquela parte doce e tal, e ficar nesse estações do coração, uma hora tenso, amado demais, bufubu. Então tem
O livro foi pensado, todos os poemas, onde cada poema fica. Não foi, peguei um monte de poemas, joguei ali, tem uma coletânea de poemas. Foi todos muito bem pensados. Agora, eu como jornalista, mais como editor, o universo cordeliano, para mim, é muito novo. É muito novo. É muito novo e um desafio. Isso é fato. Mas tem uma coisa que eu assim, percebo que é muito presente, que há ainda muito preconceito em escritores de outros gêneros como escritores de gêneros cordel. Há um preconceito, há uma discriminação, por desconhecimento, com certeza, por ignorância, com certeza. A ignorância leva a desconhecida. Só sei que nada sei, né? A ignorância do sábio, né? Aí, Ana, eu não sei se você também sofre com isso. Quando eu vou botar uma aspa dele, vou escrever algum evento que ele participa, né? Tem que colocar no final quem ele é. Né? Poxa, quem é Ezequiel? Ezequiel não é só um poeta de cordel. Ezequiel não é só poeta de cordel. Mas eu fico assim meio... eu não fico tentado no final, Ezequiel canta, fulano de tal falou poeta, Ezequiel canta. Eu fico assim, eu me sinto meio que obrigado a colocar poeta cordelista. Cara, me liberta disso. O que você falaria para mim sobre isso? Eu quero falar isso. Poeta, cordelista, porque o poeta engloba o cara que fez poesia, né? E aí você está especificando o cordel, né? O cordelista. Mas também é uma maneira muito nossa de se identificar como o autor de literatura de cordel, porque ela foi uma literatura muito marginalizada, né? Colocada à margem, né? Da literatura dita clássica e erudita, né? Ou então é outro tipo de voz que tem pouco valor, né? Até o dicionário, os primeiros dicionários, né, que falaram o termo cordel, né, como Caldas Aulete, falavam que literatura de cordel é literatura barata, vendida a preço de banana nas feiras, né, por poetas populares e tal. Mas a literatura de cordel é tão técnica, tão clássica quanto um soneto, quanto um haikai, quanto uma trova, uma quadra. Porque tem métricas, 7 sílabas poéticas, que são diferentes das sílabas gramaticais, tem que dar tônica certinha, a rima tem que ser perfeita, não pode ser uma rima imperfeita, e outros poemas por aí aceitam rima imperfeita, cordel não, tem que ter desenvolvimento começo, meio e fim. Então não é uma coisa para qualquer um, assim, vou escrever qualquer coisa, é um cordel, não é bem assim. Então é tão clássico quanto soneto. Pode chamar de poeta cordelista, trovador, também é um poeta, mas tem uma coisa que a gente fala na trova é outro tipo de poema, que nem todo trovador é um bom poeta, nem todo poeta pode ser trovador. Se como o cordelista, os poetas. Há poetas que podem ser cordelistas e assim vai. Bom, o papo tá bom, né? Mas a gente precisa encaminhar para o final. Pois é, depois a ocupação vai ser em outro lugar. Renan Ribeiro, você, antes, a gente fez uma mesa aqui, em que a gente falou muito da história, de ser ou não sujeito objeto da história. E, de uma certa forma, o escritor, o jornalista, ele é um privilegiado porque ele, geralmente, se ele quiser, ele pode ser as duas coisas. Um jornalista, por exemplo, engajado, militante, pode ser sujeito e objeto da história, como, por exemplo,
aquele que escreveu o grande clássico, Os 10 Dias que Abalaram. Exato. E tantos outros. Você participa ativamente da cidade há pelo menos aí 10 anos, mais ou menos, produzindo conteúdo, sendo um farol para muita gente, com seu talento, com a sua perspicácia em farejar os lugares e saber, né, como entrar. Aliás, é uma coisa que São Gonçalo te deu, saber chegar e saber sair nos lugares. É uma coisa que eu posso dizer que eu aprendi em São Gonçalo, a chegar e sair na boa, na moral, amigos de todo mundo, tranquilo. Você com seu talento, com a sua perspicácia, vem conseguindo ser um ator importante da cidade, porque não precisa morar na cidade para ser um ator importante da cidade. Você está espiritualmente com a cidade. Para onde você for, para onde eu ia, eu sempre olhava para as pessoas e sempre tinha, é impressionante, não sei se isso acontece com vocês, mas sempre tinha um correspondente do meu lugar, ou fisicamente. É impressionante, e eu tinha uma coleção de fotos, que eu cheguei a trabalhar nesse projeto, né, de pegar pessoas correspondentes. Elas são correspondentes, cara, é impressionante. As pessoas são iguais em todos os lugares. Você vive experiências muito parecidas, muito semelhantes em todos os lugares. Repito, não sei se isso acontece com você. Dito tudo isso, quem é meu rebelo? Podendo para a sua irmã, se a Amazônia está aí, Juliana, vem. Que jornalista você é e o que você quer? Boa pergunta. O jornalista que eu sou, acho que é o jornalista clássico, que é o flaner, né, que roda a cidade, anda, onde vê na microhistória oportunidades para desenvolver o crescimento de um assunto. Por exemplo, teve uma matéria que eu fiz aqui em São Gonçalo, de um amigo nosso, que foi a Santa Catarina trabalhar com colheita de maçã. É uma história... Matheus Guimarães. É uma história... Pô, mas o que tem de mais nisso? Mas por que ele teve que sair de São Gonçalo, região metropolitana, para arrumar um emprego? A partir da história dele, eu comecei a fazer a matéria sobre a trajetória econômica de São Gonçalo e do momento como São Gonçalo vive a sua decadência econômica, né? O último dado do GES que eu vi há muito tempo, nessa época, era que São Gonçalo, a economia aqui era serviço público, loja e profissional liberal que não necessariamente mora na cidade. Então, é uma cidade que não tem uma matriz macroeconômica. Dali, aí eu questionei a Secretaria de Economia, tal, na época, tal, enfim. Esse é um tipo de história. Você ouvir as pessoas. Eu sou um historiador frustrado, meu grande sonho, mas como jornalista, é me formar em história. Né? Acho que a história é um complemento do jornalismo, o jornalismo é um complemento da história. Né? Você falou que a gente realmente faz matérias que a gente não pensa na hora que vai servir como fonte para alguém. O Hélio Bernardes, por exemplo, eu nem tinha noção disso. Olha, o autor do Gambada, ele printou para mim. Ele estava pesquisando alguma coisa, uma pesquisa acadêmica, e eu estava citado como fonte de uma matéria que eu fiz. Né? E isso só vai refletir a responsabilidade de noticiar, né? Apurar e ter essa consciência histórica. O que eu estou fazendo aqui, eu vou morrer, essa gravação vai estar por aí. O que eu falo, o que você fala, qualquer um fala, pode influenciar uma outra pessoa. Então, eu me vejo como jornalista do flaner, um fanático em apuração e que me vejo
no futuro, no caminho mais da história do que no jornalismo. Né? Jornalismo não vou largar, evidentemente. Já tentei sair do jornalismo umas 4 vezes, nunca consegui, acredita? Me formei em geografia, me formei como comissário de bordo. Tem uma história boa. Tem uma história boa em cima disso. Uma vez eu encontrei esse cara no centro da cidade, ele muxoxo, triste. Ele tinha acabado de ser demitido do São Gonçalo, estava para ser demitido. Ou pediu demissão, não sei. Sei que estava naquela situação. Aí eu falei, poxa, cheio de medo, né? Cantando para ir trabalhar com a gente no jornal daqui. Eu assim, quase não perguntando, né? Porque eu não tinha condição nenhuma de trazer esse cara para trabalhar com a gente. Aí eu perguntei, cara, quanto você ganha lá? Ele falou. Eu falei, o quê? Sério? Sério? Sim. Ele falou um valor e quase tivemos ele como aquisição, mas felizmente isso não aconteceu, porque hoje ele está no Sputnik Brasil como correspondente lá, feliz, né? E resultado de todo esse talento que ele é, perseverança, perspicácia que ele tem. A mesma pergunta para você, Ezequiel. Não, mas eu te pergunto, porque a gente está caminhando para o final. Alberto Frisco já está com aquela cara assim, tipo, de poucos amigos. Então a gente vai caminhar para o final para encerrar. A mesma pergunta que eu te faço: que poeta você é e você quer ser? Eu falei, eu sou nada que não quer ser nada, tampouco ninguém. Porque o poeta é só aquele que traz a luz, porque a musa, né, traz a inspiração. Você já dá nome, a biblioteca tá bom, né? Então é ruim. Não, que é a obra é quem vai dizer o valor do poeta, né? O valor do escritor. Então, a obra é quem vai ficar, né? O poeta, a pessoa, né? Passa, né? Mas a obra, se ela for, né, de boa qualidade, tiver vozes que queiram, né, encontrá-la, ela vai ser eterna, né? Só posso dizer uma coisinha? À vontade. Eu não nasci nessa terra, formosa Papagoiaba. Eu vim lá de Heriotaba, do Ceará, pé de serra. A vida em si não erra, ela disse Ezequiel. Desempenho um papel, onde for em qualquer canto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. Agradecer pelo convite. É a 6ª edição da Flisbo, mas essa é a minha primeira vez que estou na Flisbo, porque a primeira eu lembro que eu encontrei o Alberto lá no Reserva Cultural, estava ele e o João Corujão, eu conheci o Alberto lá, e ele me convidou até para dar uma palestra aqui, mas na época da viagem eu fui para a Rússia. E as outras vezes, como eu estava na Rússia de novo, o outro estava trabalhando. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, primeira vez na Flisbo, falando aqui pro meu povo gonçalense. Só um parêntese, você falou sobre lugares correspondentes, minha mãe está aqui. Quando eu lembro a primeira vez que eu estava na Rússia, onde você está? Eu falei, mãe, esse bairro aqui é tranquilo, parece até um Pita. E tem uma matéria também que eu fiz lá em São Petersburgo, que tinha umas feirinhas assim, fiz uma matéria para o São Gonçalo, tem que trazer para o local. Aí eu botei assim, conheço a Rua da Feira de São Petersburgo, baseado na... Mas enfim, depois dessa, um abraço a todos, como diriam os russos, pacá, tchau, tchau. Das vidania. É isso aí, gente. Obrigado, viu?